Pessoal, então dando sequência à parte de simbologia e anotações dos desenhos, dos levantamentos arquitetônicos, vamos ver agora como que a gente indica, né, os nomes dos cômodos, outros textos indicativos que a gente tem que pôr na planta, né, nos desenhos, e cotas. Então, nome dos cômodos e textos são ferramentas de texto, então vou começar por elas. Então, usando como referência aqui de novo os símbolos na escala 1:50, eu coloquei um quadrinho com os textos nos desenhos, então alguns exemplos e até uma explicação básica de algumas réguas que a gente usa. Então, isso aqui é uma caixa de texto, só já está num formato padrão para ser apresentado. Então, aqui para o nome do ambiente, a gente usa a régua 100. A régua 100, as letras ficam no papel com 2,5 mm de altura, quando impressas. Então, sai no papel com 2,5 mm. Então, títulos principais, né, usadas principalmente para títulos importantes no desenho, como ambientes, lote, bloco de um condomínio, enfim. Então, a régua 100 é um texto um pouquinho maior do que o padrão, ele vai se destacar um pouquinho, é o que a gente vai usar para os títulos. Outros textos, em geral, a gente vai usar a régua 80. Então, é um texto que a letra maiúscula, essa altura aqui, vai ter, no papel, vai ter 2 milímetros de altura. Parece pequeno, mas dá para ler. Então, essa é a altura do texto impresso. Então, indicações textuais de um modo geral. Essas são as mais comuns que a gente tem que usar mais cotidianamente. Tem outros tamanhos de texto, por exemplo, essas alturas do texto do símbolo, elas também têm uma régua própria, mas ela já está definida no símbolo. Então, essas são as que a gente usa mais corriqueiramente. A régua 60 é uma letra com 1,5 mm de altura. Então, é um texto que já fica, é o limite mínimo de texto legível. Então, é para ser usado em último caso, em situações que às vezes o desenho fica com muita informação, numerar a escada, tem muitos textos próximos, a gente usa essa régua 60. Então, para o título do desenho, que é o que a gente vai começar, vamos usar essa caixa de texto aqui, centralizada. É costume indicar o nome do ambiente e a área também desse ambiente. A gente pode, por enquanto, nesse trabalho, não precisa indicar a área, não. A gente pode apagar. Mas aqui é uma caixa de texto, né, que se eu entrar aqui no editor dela, eu tenho uma linha com uma altura e uma outra linha com outra altura diferente. Eu vejo essa altura aqui. Ó. Então, a altura principal é o da régua 100. Então, eu vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, e aí a gente edita o texto. Esse de baixo vocês podem apagar. E aqui eu vou colocar o nome do ambiente, quarto, clica fora para poder terminar a edição. Dá para eu fazer os textos sem copiar e colar. O texto não é um símbolo, né? Então eu posso usar a própria ferramenta de texto que tem aqui, ó. Então, no menu Annotate do AutoCAD, né, Annotate de anotações, eu vou ter aqui os estilos de texto que a gente pode usar. O arquivo base que eu passei para vocês já tem uma série de estilos de texto criados. Então, o nome do estilo aqui, ó, ele faz referência régua 100, o R100 eu estou fazendo referência à régua, então, o tamanho do texto final, e o segundo número é a escala do desenho. Então, a régua 100 para um desenho que está na 1:100.
Ou a régua 100 para um desenho que está na 1 para 25. E assim por diante. Então eu estou fazendo meu desenho na 1 para 75 e eu estou fazendo o título de um ambiente. Então eu vou escolher a régua 100/75. E aí eu vou criar uma caixa de texto, né, uma multiline text. Esse meu aqui ainda estava na régua errada. Ele está na 1 para 50. Então aqui eu vou colocar quarto. Ele também... Então, ó, os dois aqui estão errados, por enquanto. Eu tenho o quarto no layer errado. Então eu tenho que pôr aqui no layer texto. E esse outro aqui está na escala errada. Ele está, na verdade, na régua 150. Eu posso mudar o estilo dele aqui. E aí ele ajusta o tamanho. Observem que ele mudou de tamanho quando eu mudei o estilo. Então, ideal talvez seja pegar esse primeiro que já está centralizado e... O que eles têm de diferente aqui, ó, esse daqui, ele, se eu tiver que criar mais linhas aqui, ele vai ficar alinhado à esquerda. Esse aqui vai ficar alinhado centralizado. Eu gosto mais centralizado, mas aí é detalhe. Então vou usar esse que eu copiei e editei o tamanho do texto. Vou copiar. Os quartos a gente costuma numerar também. Então eu posso pôr aqui quarto 1, quarto 2. E aí vocês pegam esse texto base e vão copiando e indicando os outros cômodos da casa, né, o corredor. No linguajar técnico a gente chama de circulação. Aqui, cozinha. E aí vocês vão identificando cada ambiente da casa, copiando o texto. Estou usando aqui, eu estou fazendo com atalho, mas eu estou usando o copy. Seleciono o texto, Enter. Clico num ponto base, original, e no ponto base, final, e coloco o texto. Aqui, ó, é uma área externa descoberta. Não é um cômodo fechado, mas é uma coisa que eu preciso identificar também. Área descoberta. Aqui eu tenho uma varanda coberta. E aí vocês vão nomeando todos os ambientes da casa. Textos indicativos, né, de projeções de beirais, vigas, alturas de bancadas, peitoris. Então, são elementos que a gente tem que indicar textualmente o que eles são. Né? No meu caso aqui, ó, aí, então, para esses casos, a gente vai usar a régua 80. Então, estou copiando aqui o texto da régua 80. E aí, aqui eu vou indicar, por exemplo, projeção do beiral, né? O telhado avança. Então, tem uma projeção indicada aqui, eu vou indicar. Aí, esses textos, em geral, podem ser em letra minúscula. Os nomes dos cômodos eu costumo fazer maiúscula. Então, projeção do beiral, vou pôr ele próximo da linha, né, para não ter dúvida de que ponto, do que eu estou me referindo. Esse texto aqui, sempre observem o estilo de texto conforme a escala. O meu tem que estar na régua 80/75. Está aqui, ó, régua 80/75, o texto cresce um pouquinho.
Então, essa parte de incluir simbologias e textos no CAD é quando a gente percebe a escala do desenho, né? Quanto mais reduzida a escala, maiores vão ficar os símbolos, então mais embolado tende a ficar o desenho. Então, a gente tem que tomar mais cuidado para a clareza da leitura. Então, situações que a gente indica textualmente, né? Beirais. Se eu tenho aqui, ó, uma mureta baixa, né? Tenho uma representação de uma parede baixa aqui, ó. A parede está sem achura, a linha está com apenas 0,3, então é uma linha mais fina do que a parede cortada. Então, isso aqui é uma representação de uma parede mais baixa. Então, eu indico meia parede. Opa. Meia parede e a altura. H, essa paredinha tem, sei lá, 60 centímetros, eu acho. Uma coisa assim. A gente consegue ajustar o tamanho da caixinha de texto, né, nessa setinha aqui, ó, para ele ficar linear. Então, aqui eu estou indicando um peitoril, né, uma meia parede. Vocês vão fazer uma referência do que é e indicar a altura. A mesma coisa aqui com bancadas. Principalmente se tiver bancadas em alturas diferentes, vocês têm que identificar essa altura. E aí o texto ele pode ser girado também. Ó. Eu vou girar esse texto com o Rotate. Vou girar ele, né, para ficar o texto à esquerda, né, subindo da esquerda de baixo para cima, né, o sentido do texto. E aqui eu vou indicar bancada e a altura da bancada, que deve ter 90 centímetros. E aí põe o texto lá pertinho da bancada para saber o que eu estou fazendo referência. Deixa eu ver se aqui tem mais algum exemplo de indicações de texto. Ó. No caso aqui de uma escada, aí eu tenho um pavimento superior e tem um vazio acima. Então eu posso indicar esse vazio como uma projeção, e aí eu vou indicar um texto. Um pavimento superior, eu vou indicar com um texto na régua 80. Guarda-corpo de escada, né, numeração de degraus de escada. Então, são todas situações que a gente tem que indicar textualmente o que é o elemento e complementando informações. Né? No caso da escada, guarda-corpo, altura desse guarda-corpo. Aqui, ó, bancada. Né, se couber assim, ó, melhor. Mas isso depende da escala. Aqui, de novo, uma indicação de altura de bancada. Né, um peitoril. Caso de varanda, ó, vocês vão ter que indicar o peitoril da varanda. Então, indica um texto e a altura do peitoril. Projeções de beirais, enfim. Outros textos, em geral, vocês vão usar a régua 80. Então, isso para fazer os textos. O texto, prestem sempre atenção no estilo do texto, de acordo com a escala do desenho. Vou parar aqui e daqui a pouco eu mostro cotas.